Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 51 minutos. Bom dia para você. Deixa eu acabar de postar aqui nos status. Agora aqui é assim, né? Aqui você tem que já terminar, postou nos status, já subiu aqui, já vai pro WhatsApp, já foi, do WhatsApp já vai pro Facebook, do Facebook você já segue pro Instagram, do Instagram, aí por aí vai pro Thread, vai pro um monte de lugar. É assim que caminha a humanidade. 9h mais 51 minutos, começando o Virtual News desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Estamos já no finalzinho da primeira quinzena do 9º mês do ano de 2023. E você ainda parado no tempo ou não? Você já começou a preparar aí seus projetos para 2023? Você começou a fazer aí tudo que é necessário? Sabe, quando você pulou as ondinhas, você tomou champanhe, virada do ano, Réveillon, fez um monte de projeto lá, começou a colocar em prática algum deles? Se começou, parabéns. Se não, olha, tá em tempo ainda, corre, faça logo, porque senão vai chegar 31 de dezembro de 2023 e você novamente vai estar fazendo as mesmas promessas para si mesmo. Ok, Maria Clara, tudo certo por aí? Ok? 9h52. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia 14, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando hoje e sempre. Nos comandos, Maria Clara. Nos comentários, André Lima. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria. Claro. Já cortando o André já. Ele tava fazendo selfie aqui, na hora que eu passei a câmera para ele escondeu o celular rapidinho. Não, o celular tá aqui do lado, tava dando um golinho de café para dizer o pessoal que tá acompanhando aí. Gente, bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui toda quinta-feira, hoje 14 de setembro. Como o Márcio mesmo disse, está acabando o ano. Você que não colocou seus projetos para andar, meu amigo, acorda e levanta que o negócio tá rodando. E vamos de principais notícias, né, Márcio? Hoje tem matéria boa no TPC, hein? Tem, né? Tem coisa legal lá, hein? Um pouquinho polêmico, mas tá lá, tá legal. 9h53. Vamos para as pautas, né? Para as matérias do Virtual News desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 14 de setembro de 2023. Governo mexicano realiza audiência sobre OVNIs com supostos corpos alienígenas. Ranking internacional aponta a USP como a melhor universidade da América Latina e Caribe. Show! Nunes Marques vota pela absolvição parcial do réu pelo 8 de janeiro. Juiz de Minas Gerais determina bloqueio de 50 milhões de sócios da 123 milhas. Petrobras quer explorar energia eólica em áreas marítimas. Dia da Consciência Negra agora é feriado estadual em São Paulo. Governo autoriza uso da Força Nacional em terra indígena no Pará. E Comissão de Constituição e Justiça rejeita fundo eleitoral como fonte para transporte gratuito nas eleições. Está aí. Então, essas são as matérias do Virtual News de hoje. Vamos agora, André, para as manchetes que não podemos deixar passar em branco, né? O pessoal tem comentado bastante a respeito disso. Hoje nós, inclusive, vamos até mudar o formato, viu, Maria Clara? Deixa aqui na própria tela aqui atrás para a gente estar comentando aqui a respeito, pode deixar de aberto. E a gente vai fazendo item por item, que é para... Vamos lá? 9h56, vamos para o que não pode passar em branco. Para não passar em branco, autoridades líbias autoridades líbias receiam que mortos cheguem a 20 mil após inundações.
Planos de saúde lideram reclamações em 9 dos últimos 10 anos. Só pede para o governo. Instituto Sírio-Libanês implementa protocolo para prevenção de tratamento da sepse. Câmara aprova urgência na mini-reforma eleitoral com rejeição apenas de 2 partidos. Jornal do Brasil. Câmara aprova reforma e altera a lei da ficha limpa e fragiliza as transparências eleitoral. Manchete de Isto É. Setor de serviços avança 0,5 em julho, terceira alta consecutiva. Matéria do R7. Câmara aprova texto básico que permitirá afrouxar cota de gênero nas eleições. UOL Notícias. Real tem a terceira desvalorização frente ao dólar entre moedas sul-americanas nos últimos 10 anos. Entenda, está no G1. Cielo lança Cielo Tap e transforma celular em maquininha de cartão na Broadcast. STF aposta na tese de crime de multidão usada no Carandiru para pavimentar condenações de 8 de janeiro. Está no Estadão. Recém-possados ministros do Centrão já negociam mais cargos de expansão nas pastas. O Globo. Cidade de Santos, como concurso com 200 vagas para a Guarda Civil Municipal. A inscrição começa nesta segunda. Vamos lá, volta para a primeira tela, por favor, Maria Clara. A primeira tela ali tem três matérias ali que resumem numa coisa só, né? Então vamos para a primeira tela, para a gente já pegar essas matérias. André, autoridades líbias receiam que os mortos cheguem a 20 mil nas últimas inundações. A gente está acompanhando essa questão na Líbia aí e fica realmente muito preocupante isso, porque foi muito forte, rompeu a barragem, as pessoas, estava todo mundo dormindo, mais uma barragem que se rompeu? Na Líbia, e toda essa situação. E agora o mar trazendo os corpos, nos destroços, então aguarda-se aí a estimativa de que passe 20 mil corpos, infelizmente. E a Líbia não estava preparada para essa situação. Né? Que pena, bom. Não tem muito o que comentar, não né? Tem, só aguardar a ajuda e seguir. Vamos às demais. Cara, volta lá para a primeira tela para a gente. Já está na primeira tela, já. Planos de saúde liberam reclamações em 9 dos últimos 10 anos. Não é novidade. Não é novidade, né? Só pede para o governo. Instituto Sírio-Libanês implementa protocolo para prevenção de tratamento da sepse. Isso é aquela... Lembra quando o pessoal está na UTI? Já são 11 milhões em todo mundo mortos por essa infecção generalizada. Uma infecção hospitalar, né? Isso, generalizada, e nas UTIs. E todas as instituições em que o Sírio-Libanês é quem está à frente, quem toma conta, agora tem um protocolo para tentar minimizar todo esse dano. Né? Isso é muito bacana, parabéns aí para o Sírio, parabéns para toda a equipe que vai estar envolvida na busca para a solução desta questão que envolve a infecção generalizada. Né? Parabéns aí, né? Isso é muito bom. 11 milhões no mundo, eu fiquei um número muito, muito alarmante, né? Vamos lá, volta lá pra gente, Maria Clara, vamos dar fazer diferente hoje. Câmara aprova urgência na mínima reforma eleitoral dos partidos. 2 partidos votam contra. Câmara aprova reforma com ficha limpa e a Câmara aprova texto base que permite afrouxar a cota de gênero. Essas são as 3 matérias que a gente vai discutir já. Setor de serviços avança 0,5%, alta consecutiva no mês. Gente, a gente está vindo de uma pandemia. O que mais sofreu foi o setor de serviços. Opa! Então, é natural agora que venha crescendo. A tendência é crescer. Mas ainda muito, muito singelo esse aumento, né? Porque depende da questão do mercado. Porque quem vai contratar serviço precisa ter condições, ter caixa para contratar serviço. Se você não tem caixa, você não contrata. E ter a garantia de que vai receber, né? Então, e aí a tendência agora é crescer. Agora vamos falar da reforma. Eu sei que você está com vontade de falar sobre essa reforma. Então, Márcio, eu tenho acompanhado essa última... até uma crítica que a gente faz, que eles sempre quando vão fazer reforma, né, eles fazem reforma eleitoral. Ao invés de eles fazerem uma reforma política, eles fazem lá mini reformas eleitorais. Isso vem acontecendo desde 2015, se não me engano, onde eles vão mudando as regras. Algumas coisas para o bem e outras coisas não tão para o bem. Por exemplo, eles estão querendo acabar com a cota de gênero. Se eu não me engano, eles querem tirar a exigência mínima de mulheres, também como pessoas de cor, né? Porque eles dizem que isso acaba dificultando a formação de uma chapa. Também estão mexendo na questão da transparência eleitoral na prestação de contas. Isso precisa avançar muito, né? Uma das coisas que estão querendo liberar é o Pix, tá? Na campanha que não pode ainda.
mas estão querendo liberar você fazer doação de campanha através de Pix. Eu acho que é até mais rápido, porque você tem o CPF, fica mais tranquilo de controlar. Mas eles ainda têm muitas travas. Às vezes você responde um processo por uma declaração, sei lá, você não conseguiu comprovar R$150. Aí eles te penduram, né? Você tem que prestar, mas saiu da onde R$150? E enquanto campanhas milionárias acabam ficando fora do... A questão da reforma começou agora, essa tramitação, tudo isso, e 2 partidos votaram contra, né? Pessoal e o Novo. Pessoal e o Novo. E o Novo. Foram contrários à reforma, os outros partidos, PT, PL, todos eles foram favoráveis. E o que há uma flexibilização nisso aí e a redução daquela situação quando você tem os seus direitos políticos suspensos, que são em 8 anos. Então, eles querem trazer para 4 anos. Eu queria aumentar para 12. A questão também de se antecipar a questão da análise dos candidatos. Ah, sim, eles estão pretendendo aumentar o tempo eleitoral, né? O prazo eleitoral começar antes. Então, vai começar antes para se ter maior tempo de análise. E lógico, não deixar ninguém concorrer que ficar aí. Pode ser, não pode ser, não. Se pode, se não pode, acabou. Sem aquela celeuma política. O que a gente fica triste, cara, é que eles estão limando a lei da ficha limpa, né? Embora a sede, né, do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, seja na babesca, chega algo espetacular, é um palácio, 150 metros quadrados é o gabinete onde fica a presidência. É muito grande, muito grande. É só ser usado aí nesses períodos. E o período mais intenso não se tem mão de obra, não consegue ter essa agilidade, né? Então esse dinamismo. Então antes melhor, e aí com certeza o brasileiro vai ter as melhores opções para votar, né? Verdade. Então aí, vamos aguardar mais comentários sobre essa? Não, os pontos principais era o Pix, a redução da cota, né, que eles querem reduzir, e a questão da ficha limpa, né? Eles vão acabar tirando isso. O interessante cotas. Estão querendo reduzir. Na verdade, teriam que aumentar. Excluir, né? Na verdade, teriam que aumentar. Porque a cota, volto a dizer, é 30% mulheres. 30%. Não. É gênero. É gênero. Você pode ter um partido com 70% de mulheres e 30% homens. Você não pode ter um partido de 100% mulheres. Então é gênero. A questão é trazer as mulheres para a vida política. Por quê? Porque, primeiro, preconceito de sociedade. Segundo, observar como séria a política para participar. Ter esses entendimentos. São poucas as mulheres que participam da vida política. Por isso, aqui no Virtual News, a gente traz também uma base de comentaristas femininas, para que as mulheres realmente tenham condições de comentar. Exatamente. Tem capacidade de comentar, o homem não determina que a política é só de homem. Isso é papo furado. Isso aí é 1900, já foi faz tempo. E agora, não, vamos reduzir a cota. Não, você tem que melhorar a condição política, o ambiente político, para que mais pessoas participem. E as mulheres possam participar. É muito mais. As mulheres em muitas profissões são exímias. Então, politicamente também tem essa possibilidade, né, André? Então, querem reduzir a cota. Márcio, talvez se a gente tivesse mais mulheres, não seria tanta, né? Sim. Bagunça, né? Como é que Sim. Nós teríamos menos escândalos. Sim, não, seria mais sério. Seria mais sério, perfeito. 10 horas mais 5 minutos, vamos para mais, para não passar em branco ali. Vamos lá? Autoridades livres receio, Câmara protesta. Próxima página, Maria Clara, por favor. Real tem a terceira maior desvalorização frente ao dólar entre as moedas sul-americanas nos últimos 10 anos. Está no G1 lá. Olha aí. Dólar, real, câmbio, tudo isso. Especulação, capital, está tudo isso envolvido isso aí. Desvalorização do real, quer dizer, é preocupante, né? André. Não, quando você fala em desvalorização de moeda, eu só lembro daquele período nosso que tivemos, naquele período nevrásco, de ficar mudando de moeda, porque ela vai desvalorizando. Cruzeiro novo. Cruzado. Não, Cruzeiro novo, Cruzado novo, Cruzeiro real e real. E a URV, né? Foi nesse inteirinho, entre Cruzeiro URV, real e real, URV. Converge, paga, não sei o quê. 10 e 6, vamos lá, voltando aqui de novo. Cielo lança Cielo Tap e transforma celular em maquininha de cartão. Está na matéria do broadcast, né?
Maquininha de cartão. Vamos lembrar, estava vendo um vídeo outro dia aí, eu achei interessante a linha de raciocínio. Essa questão, quando você tem um custo na operação comercial, você tem um cartão, você vai lá, você compra, você paga no cartão. Você não está mexendo com a moeda, com o dinheiro. Mas em compensação, aquela operação, o lojista, ele sempre paga por ela. Então, se você gastou R$100, ele vai receber R$100 menos o valor da operação. Quando esse valor continua em circulação, se o lojista vai fazer uma compra, usa R$100, paga-se outro valor. No final das contas, no final de um período, aquele R$100 perdeu o valor, que as taxas comeram aquele dinheiro. Basicamente isso. Quando você paga em dinheiro, em nota, não tem custo. É só o imposto que o lojista vai pagar. O custo está ali, ele vai pegar os R$100 e comprar alguma outra coisa em nota, ele não paga. Então o Pix, ele veio a tirar essa hegemonia do cartão. Agora, vamos ver, se levando a maquininha para o celular, pode levar ela para onde for. O que não pode levar é do bolso. Pagar por operação de cartão, gente, isso tem que acabar, né? É uma taxinha no mês e pronto, não por operação. Tá louco, André? Os cartões de débito tradicionais, convencionais, fazem isso, né? Elas cobram uma taxa de administração por operação, né? Isso. Quer dizer, que loucura, né? É assim que funciona o sistema. André hoje está com dor de dente, gente. Se não for dessa forma. Voltando. Bora. STF aponta a tese de crime de multidão usado no Carandiru para pavimentar as condenações do 8 de janeiro. Essa é outra manchete que a gente traz e não tem muito o que falar, né? Está decorrendo aí, nós vamos falar sobre a votação que ocorreu ontem, o processo é retomado hoje e vamos acompanhar isso. É a tese que vão tentar implementar, mas vamos ver o que tem base legal ou não. Vamos de novo à próxima matéria agora, para não passar em branco. Recém-empossados ministros do Centrão já negociam mais cargos e expansão nas pastas. Jornal do O Globo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O ministério é meu agora. Eu preciso disso, daquilo outro. E a máquina incha. E a máquina fica pesada. E o orçamento não dá. E o projeto ninguém fala. Tem ministro novo e os projetos são os mesmos. Tem ministro novo, mas não há nada de novo no horizonte. Estamos reconstruindo o país da corrupção. Estamos reconstruindo a reconstrução. Isso. Então, baseado em corrupção. Nada de novo. Nada de novo. Próxima matéria, vamos lá de novo. Tá bom assim, gostei, hein? Cidade de Santos, concurso com 200 vagas para a Guarda Civil Municipal. A inscrição começa na segunda. Olha que bacana. Em Cubatão a gente está com um problema de efetivo, né? Então. Você sabe, eu tive numa reunião do Conseg e o representante que foi no lugar do secretário disse que eles estão abrindo, não sei se é um processo seletivo, é um chamamento para trazer mais 10 e provavelmente vão ampliar para 15 porque alguns que estão na guarda passaram em outros concursos, então... Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Ontem eu fiz um comentário quando do anúncio do prefeito de Santos a respeito da Guarda Municipal. Vou fazer novamente o comentário. Quando uma cidade institui uma guarda municipal, ela na verdade ela está trabalhando na segurança, que é uma função do Estado. Então, nada contra a guarda municipal. E um entendimento que isso não deveria ser uma ação do município. Isso não deveria estar dentro do orçamento municipal, e sim uma condição do Estado, porque quem dá segurança é o Estado. Quando nós começamos a conflitar essa questão, está faltando segurança no meu município, preciso de mais segurança. Você vai socorrer uma guarda municipal quase com os mesmos atributos da Polícia Militar. Não, é muito bem colocado. E vai uma situação também que há muito se discutia a unificação da PM com a Polícia Civil. E agora, já se discutia isso, sempre se falou nessa unificação, será que unifica? São funções diferentes, né? Para ter uma polícia fazendo uma mesma polícia, fazendo uma coisa só, entendeu? O mesmo grupo, sempre se falou nessa condição de unificação e vem de longa data. E agora a gente tem mais uma ramificação, ou seja, se fosse unificar, já seria difícil. Agora com guarda municipal se torna mais difícil ainda. Então, Márcio, mas a guarda municipal, cara, vou sair em defesa, não da guarda de algumas cidades, sim das guardas em modo geral, elas têm uma função principal que é cuidar do patrimônio público, dos próprios públicos. Aí se você for fazer uma interpretação extensiva, a rua é um próprio público, né?
povo de um município pertence como se fosse uma espécie de próprio público. Então, quando a guarda atua em defesa da minha segurança, da sua segurança, desde que ela não ultrapasse as funções constitucionais da Polícia Militar e Civil, eu acho que é muito válido. Tá? Polícia Militar é a segurança. É ostensiva. É a segurança. Isso. Mas Polícia Civil, investigação. Mas a Polícia Militar, ela é estadual, ela está no estado inteiro, né? E a Guarda Civil é como se fosse, não é uma extensão, é um a mais, entendeu? Então, na Praia Grande, os números lá são muito bons. A questão da orla, depois que eles começaram a ampliar o efetivo da Guarda Civil, a quantidade de roubos de pequena monta, né? Celular, correntinha, bicicleta, isso diminuiu muito. Mas a segurança ostensiva não era para reduzir esses números? Não, mas ela reduziu. Mas quando você mas reduziu através da guarda municipal. Sim, mas quando você cria uma guarda municipal, na verdade você está tirando do teu orçamento e deixando no orçamento do Estado. Porque a responsabilidade é do governo do Estado. Que se tenha a guarda municipal, mas seja bancada pelo orçamento estadual. Não, eu concordo com você, Márcio, mas porque na prática, veja, essa, né? Se um município tem condições de bancar uma qualidade de vida a mais para os seus munícipes, eu acho que é válido. Mas entendeu? Vem cá, quando você cria, é isso que eu falo, não sou contra a guarda municipal. Sei. A forma em que se está colocada. Eu tenho uma guarda que ela sai direto do orçamento municipal. Porque ela é Guarda Civil Municipal. Então, mas ela trata do quê? Basicamente é segurança. Segurança é de responsabilidade de quem? Sim, é do governo do Estado. Então, que o governo do Estado assuma a responsabilidade orçamentária e também contratual da Guarda Civil Municipal. Mas, Márcio, veja, eu não lembro se você vai se recordar que passava na Bandeirantes um programa, acho que era Polícia 24 Horas, que tinha. Sim. Acho que era Polícia 24 Horas. A gente assistia de quinta a sexta-feira, se não me engano, e a maioria das ocorrências eram desinteligências familiares, que eram briga de marido e mulher, aquele filho bagunceiro que está enchendo o saco da mãe, entendeu? Ou um cunhado, um vizinho. Essas brigas, assim, do cotidiano do ser humano, e era deslocado 3, 4 viaturas da Polícia Militar, cara. Os caras chegavam lá armados para poder resolver um problema de briga, sabe? Então, esse efetivo que estava fazendo lá, atendendo essa ocorrência, ele chama de desinteligência familiar, devia estar na rua combatendo o crime. Então, essas ocorrências de desinteligência poderiam ser feitas pela Guarda Civil, mas não é a função da Guarda Civil. A Guarda Civil não tem, por exemplo, poderes de entrar numa casa, cumprir um mandado. É tudo ostensivo, mas ligado ao patrimônio público. Ao invés de uma prefeitura, por exemplo, ter um contrato de controlador de acesso, de segurança, como nós tínhamos aqui, essa poderia ser a função da Guarda Civil. Se a gente conseguisse, de repente, ampliar, né, uma viatura em cada escola, na entrada e na saída, uma viatura rodando, prefeitura, câmara, os prédios que atendem saúde, sabe? Tivesse, não bem uma viatura, mas tivesse uma ronda, eu acho que seria válido, entendeu? Mas você esbarra num outro problema, que é a questão política, da indicação, da vaga e tal. Então, eu sou favorável à Guarda Civil, apesar de eles estarem ampliando muito, assim, as suas atribuições, como agora pode aplicar multa, né? Pode aplicar multa. O STF também reconheceu isso. Então, você acaba jogando tudo nas costas da Guarda Civil. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não pode colocar... A função deles é próprio público. Então, tudo que tem a ver com patrimônio público são eles. E a segurança pública, como você enfatizou, sim, é da polícia, porque ela é muito melhor preparada e ela tem experiência, né? Eles são treinados para momentos de crise, momentos de conflito. A polícia é treinada para isso. A Guarda Civil não, a Guarda Civil é mais pro cotidiano. Então, eu entendo quando você fala que não concorda que o município gaste com segurança pública. Eu entendo isso, você tem toda a razão. Mas a Guarda Civil, ela tem uma função que não é exatamente a segurança pública. É que as funções acabam se entrelaçando e se confundindo. Quando eu coloco ela, você vai cuidar do trânsito, quando eu começo a atribuir ela a outras situações, a ronda é sua, a vigilância é sua, Não.
eu tô criando uma polícia municipal. Não, mas para que a polícia militar ela fique só para os casos que realmente precisa de ação de força policial, entendeu? É muito tênue essa questão, porque Exato. assim, na verdade, tudo precisa de força policial. Então, mas tem muitos conflitos que você pode resolver com uma viatura da Guarda Civil. Então, Entendeu? aí que está. Ó, eu lembro quando teve uma Então, prisão em flagrante. Olha como é engraçado. Teve uma prisão em flagrante de um rapaz metido com drogas, né? Lá na Praia Grande. E foi a Guarda Civil. E o STF cancelou a prisão porque a Guarda Civil não tinha competência para poder prendê-lo em flagrante. Sendo que a Constituição garante qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Qualquer pessoa. Se a Guarda Civil fosse uma extensão da Polícia Militar, ela teria todas as atribuições. Ou então, na verdade, se a Guarda Civil fosse composta por militares, é outra situação. Você já tem Então, toda uma definição de atribuições. O que eu falo é justamente isso. Você traz para o seu município uma despesa, um dispêndio orçamentário, um investimento, vou falar aqui orçamentário, que na verdade vem para cobrir um claro que é do Estado. Olhando por esse lado... É do Estado, entendeu? Então fica muito fácil. Eu vou colocar 500 homens aqui, legal. O Estado economizou 500, porque era obrigação do Estado colocar isso. Poderia criar, por exemplo, uma espécie de compensação, né? Compensação pelo município. E Estado. Falou, já que você não está me mandando agente público estadual e eu estou tendo que contratar aqui, você vou me faz uma contratar aqui e vou te mandar a conta. Isso é algo de se pensar. Então, é isso que eu estou falando, porque a atribuição, além da atribuição, tem um orçamentário. Pô, aí é fácil, né? Daqui a pouco eu estou com 500 e como é que eu faço? Aí eu deixo de investir na população, porque eu tenho que investir na segurança, porque o Estado não está investindo na segurança, o Estado não está aumentando o seu efetivo. Esse que é o ponto, né? Há a cidade que não tem condição de ter guarda civil municipal. Não tem. A cidade que não tem condição de não ter guarda civil, ela simplesmente não tem, pronto. São 645 municípios. 10 horas mais 18 minutos. Vamos para a matéria agora? Vamos para a matéria. Vamos para as matérias. Bora. Congresso mexicano realiza audiência sobre OVNIs com supostos corpos alienígenas. Olha que loucura, rapaz. Legisladores mexicanos ouviram depoimentos de que não estamos sozinhos no universo e viram os supostos restos mortais de seres não humanos em uma audiência extraordinária que marcou o primeiro evento congressional no país latino-americano sobre OVNIs. Na audiência de terça-feira, na FANE, sigla em espanhol para o que hoje é normalmente chamado de fenômenos anômalos não identificados, foram mostrados aos políticos 2 artefatos que os jornalistas mexicanos e entusiasta de OVNIs de longa data, Jaime Maussan, afirmou serem cadáveres de extraterrestres. Os espécimes não estavam relacionados com nenhuma vida na Terra, disse Maussan. Os 2 minúsculos corpos exibidos em caixas, 3 dedos em cada mão e cabeças alongadas, Maussan disse que eles foram recuperados no Peru, perto das antigas linhas de Nazca, em 2017. Ele disse que eles tinham cerca de 1000 anos analisados por meio de um processo de datação para carbono pela Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Descobertas semelhantes no passado revelaram ser restos mortais de crianças mumificadas. Maussan disse que foi a primeira vez que tal evidência foi apresentada. Penso que há uma demonstração clara que estamos a lidar com espécimes não humanas que não estão relacionados com nenhuma outra espécie em nosso mundo e que todas as possibilidades estão abertas para qualquer instituição científica investigá-los, disse Maussan. Não estamos sozinhos, acrescentou. José de Jesus Auribertes, diretor do Instituto Científico de Saúde da Marinha Mexicana, disse que o raio-x e reconstrução 3D e análise de DNA foram realizados dos restos mortais. As informações são da agência Reuters. André. Cara, esse assunto de OVNIs, né, sempre permeou a nossa imaginação quando a gente era pequeno, né? Quando a gente era criança. De um tempo para cá você quase não tem mais notícias sobre isso, mas já tivemos muitas. Da gente imaginar os pequenininhos de Marte, os casos mais famosos, que é o Roswell, e também a questão da área... Tá baixo o meu microfone? É que eu tô falando baixo, gente, é que tá doendo pra caramba. Tá com dor de dente hoje. Tá doendo pra caramba, eu tô tentando aqui.
Então, o caso Roswell, e também ao que fala-se muito da Área 51, que lá é um local onde se guarda restos, né? André, E foi não vá muito longe, não. Varginha. o nosso ET de Varginha, grande ET de Varginha. Varginha, você vai pra população vai mineiro e fala, uai, existiu, só. Então, eu acho que antes, né, esse assunto de OVNI, ele tinha uma... Altamires também, lá atrás, lá que teve, não, tem vários relatos, vídeos, né? Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo vasto por aí. E que antigamente eles tinham mais destaque. Hoje a gente é um pouco mais cético, né? Porque tudo a gente vai lá na internet, pesquisa, já acha o vídeo do vídeo. Ah, não era um drone. Hoje tudo pode ser um drone, né? Linhas de Nazca. Tecnologia. Linha de? Nazca, as linhas que tem as imagens que se vê de satélites no chão que ninguém fez, ninguém tem ideia. Exatamente. Então eu acho que esse assunto é bacana, sabe, para um campo específico, né, da ciência. Legal que nós chegamos no momento em que se pode mostrar. Então aí os copos, quem quiser analisar pode vir analisar. Vem analisar também. Ultimamente estão acontecendo relatos de ex-militares, né, de alta patente que estão vindo na mídia soltar algumas coisas, né? Relatos da Força Aérea com obras, imagens, tudo isso está sendo. Então, estamos sozinhos. Né? Não, que nós não estamos sozinhos, mas eu tenho quase certeza, bicho. A gente vive gente, a Terra não é plana, gente. Tá bom? É lógico que tem gente de outro mundo aí que vive na Lua, tem tudo isso. E mesmo que fosse plana, a gente orbita em algum lugar, em alguma parte. Se fosse plana, cuidado quem mora na beirada. Quem mora na beirada, Então eu acho legal, cara. Eu acho bacana quando saem essas notícias sobre o espaço, né? Eu acho interessante, porque imaginar que somente nós existimos, né, nesse vasto. Presunção, né? É muita presunção, né? Muita presunção. Então, legal, bacana, cara. Eu tenho vontade de conversar com um fórum. Vamos ver se a gente consegue uma visita lá nas mumiazinhas. Vai ficar bom. Né? Não, mas antes de terminar isso, você viu que há um informe na sua matéria dizendo que outras descobertas semelhantes, depois de passar por uma apuração crítica, descobriu-se que na verdade eram crianças mumificadas. Sim. Mas nesse caso aí tem um detalhe que ele falou que acho que só tem 3 dedos na mão, né? 3 dedos na mão, pode ser uma anomalia. A cabeça alongada, você sabe que tem culturas africanas, se eu não me engano, que eles alongam algumas partes do corpo por cultura, né, local. Então é possível que seja, de repente, né? Mas se cruzou os DNAs e não tem nada a ver com nenhum ser desse planeta, então, 1000 anos, pequenininhos. 10h24, próxima matéria. Ranking internacional aponta a USP como a melhor universidade da América Latina e Caribe. A Universidade de São Paulo, USP, aparece em primeiro lugar no ranking das instituições de ensino superior da América Latina e Caribe da britânica. Quacquarelli Simons. É isso, Maria Clara? Quacquarelli. Quacquarelli, que é Quacquarelli Simons. QS. Considerando um dos mais relevantes do mundo. A lista da QS World University Ranks 2024 foi divulgada ontem, dia 13. Há mais 2 estaduais paulistas entre as 10 primeiras. A Universidade de Campinas, a Unicamp, que subiu do 5º para o 3º lugar, e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que apareceu em 10º lugar. O Brasil tem 13 instituições entre as 50 melhores da América Latina e Caribe. 12 delas são públicas. O ranking considerou 430 universidades de 25 países da América Latina e Caribe. No Brasil, 97 universidades constam no levantamento e, conforme o QS, 35 delas tiveram melhora no ranking de 2024 em relação à edição anterior. Em junho, a USP, a Universidade de São Paulo, subiu 30 posições no QS. Com isso, ela foi eleita a 85ª melhor do mundo e se tornou a primeira brasileira a entrar no top 100 entre mais de 3.000. Em junho, a Unesp, a Universidade Paulista, foi a brasileira melhor avaliada em um levantamento publicado pela consultoria britânica Times Higher Education, que considera apenas universidades jovens com menos de 50 anos de existência. Na listagem mundial, a Unesp ficou colocada na faixa de 301ª e 350ª posição.
A Times Rider Education também fez um levantamento na América Latina, levando em conta todas as universidades, incluindo as com mais de 50 anos. Nesse ranking, a USP e a Unicamp dominam o top 3, ao lado da Pontifícia Universidade Católica do Chile. As instituições se destacam por alinharem ensino e pesquisa de excelência com impacto social. Os índices também avaliam o impacto comercial e o valor industrial nas pesquisas desenvolvidas. Além dos rankings, alunos da USP se destacaram também na competição mundial de foguetes universitários, a Spaceport America Cup, que concluiu no fim de julho nos Estados Unidos. O projeto Júpiter, equipe de foguete modelismo da Escola Técnica Poli, ficou em segundo lugar com o foguete Juno 3. As informações são da Agência Brasil. Ô Márcio, quando eu fazia a faculdade de Direito, eu tinha um professor de Introdução ao Estudo de Direito que ele dizia que um dos problemas do nosso país é que a gente tem uma pirâmide de investimento na educação invertida. A gente investe lá em cima e deixa que a base, né, a ver navios. É muito gratificante saber que uma universidade brasileira está tão bem avaliada no mundo, né, porque são avaliações mundiais. Mas se for considerar todas as universidades, a de São Paulo ficou lá em número 301. Poxa, mas quantas universidades não tem no mundo? Né? Quantas não chegaram nem a ser citadas? 3 mil. São ali 3 mil. 3 mil. Não, ali é na América Latina. Não, total no mundo. Então, de 300 no mundo, isso é muito, né? Então a gente só tem a parabenizar. Ficamos tristes que esse padrão de qualidade de ensino, ele não é distribuído para as camadas mais baixas. Eu vou fazer um apontamento no que você fala, concordando com o que você está falando aí, e na verdade, quando você instala uma universidade em uma região, em uma cidade, a primeira função dela que traz impacto ali, foi isso que levou a USP a estar nesse patamar, o impacto social de suas pesquisas, o impacto social da sua existência, o impacto social por ela estar ali. Quando você coloca uma fábrica de automóveis numa cidade, as pessoas crescem se imaginando com automóveis naquela fábrica. Quando você coloca uma universidade, um prédio fixo ali, as pessoas começam a observar um futuro, começam a interagir com um futuro, visualmente falando. Legal. E na existência da instituição, ela tem por obrigação transformar a sociedade em que está inserida. Essa é a função da universidade, essas são as funções escolares, porém essa não é a função que o setor público exerce com maestria, o que você falou, investe pouco na base. Investe pouco na base, porque E menos ainda na pirâmide, porque a pirâmide você investe mais do que você investe na base, você tem ideia de quanto você investe pouco na base. Não, então, talvez se invertessem, né, esse investimento, quando as pessoas chegassem lá, talvez nem precisariam de universidades públicas, todas teriam condições de pagar sua própria faculdade. Porque é engraçado, mais, André, a gente no Brasil, quem está na universidade pública, a maioria deles são pessoas que tiveram uma base, tá, de qualidade, e principalmente da área privada. E aquele coitado que sempre esteve na área pública, para ele fazer formação superior, ele precisa pagar, né? Entrar numa USP, meu amigo, não é para qualquer um não, viu, filho? Mas quando você tem uma condição de excelência no ensino, você eleva, sim, o número de pessoas com necessidades, com possibilidades de entrar na universidade, você deixa a régua mais acima e você tem que ampliar a tua capacidade universitária, nacionalmente falando. Se eles mas fizerem... se você não faz isso, porque precisa da base. Mas hoje vamos parabenizar a USP, Unicamp e Unesp. Parabéns para elas, orgulho nacional. Porque mostra que quando tem investimento tem resultado. Orgulho nacional. 10 horas mais 30 minutos, próxima matéria. Nunes Marques vota por absolvição parcial do réu em 8 de janeiro. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem pela absolvição parcial de Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pela corte pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nunes Marques divergiu do voto apresentado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de Aécio a 17 anos de regime fechado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público com uso de substância inflamável.
Nunes Marques voltou somente pela Maia. condenação do acusado de 2 anos a 6 meses de prisão em regime aberto pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio tombado. Nunes divergiu de Moraes e absolveu a Aécio das acusações de atentar contra a democracia e do golpe de Estado. Segundo o ministro, é necessário ameaças às autoridades dos poderes para a caracterização dos crimes. As lamentáveis manifestações ocorridas em 8 de janeiro, apesar de gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir Numa tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, argumentou. Após o voto do ministro, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta. Aécio Júnior, morador de Diadema, São Paulo, foi preso pela Polícia Legislativa no plenário do Estado durante os atos. Ele chegou a publicar um vídeo nas redes sociais durante a invasão à casa. Ele continua preso por determinação de Moraes. De acordo com a denúncia apresentada pela PGR, o acusado participou da depredação do Congresso Nacional, quebrando vidraças, portas de vidro, obras de arte, equipamento de segurança e usando substâncias inflamáveis para colocar fogo no tapete do Salão Verde da Câmara dos Deputados. No primeiro dia, a defesa de Aécio rebateu as acusações e considerou o julgamento do STF político. As informações são da agência Brasil. André. Quando o Nunes Marques utiliza a expressão de abolição do Estado Democrático de Direito, eu concordo com ele, porque se fosse realmente a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito, essas ações não teriam acontecido no dia 8, e sim no dia 1º, na posse do presidente atual. Tá? Se o pessoal realmente quisesse fazer um golpe, não tinha deixado nem ele assumir. Ponto. Quando ele fala que o julgamento é político, realmente, cara, eu já disse algumas vezes aqui, falo que hoje nós temos um poder judiciário, que a gente fala que nós temos 3 esferas de poder, né? Legislativo, executivo e o judiciário. O judiciário, para mim, ele só vai só até o 2º grau. Passou o 2º grau, ele deixa de sair de uma esfera judiciária e vai para a esfera política. Então, passou do 2º grau, meu amigo, é rezar, é choro, não tem mais técnica, não tem mais aplicação, não tem o que a gente chama de heteronomia, que é aplicar a lei diante de um fato, né? A subsunção do fato, você aplica a lei e então dá a condenação cabível ou absolvição. Então, quando ele fala isso, eu concordo com o Nunes Marques, tá? Condenar o cara a 17 anos, meu amigo, aonde isso? É triste ver uma coisa dessa, mas fazer o quê, né? É bom que, o Márcio, eu só fico contente é que existe a lei divina e dessa ninguém escapa, tá bom? Esse ministro aí que tá lacrando pra caramba, bom pra ele, aproveita, meu amigo, aproveita que você um dia vai ter o seu, tá? Condenar um pai de família de 17 anos, aí é muita canalice. Vamos ser pontuais, né? Jurispeneando, essa expressão é utilizada, né? Qual? Jurispeneando. Pessoa pode, você vai perder, você pode reclamar, você pode fazer o quê? Ah, sim, mas é o direito, né? Cada um vai lá e faz o que tem que... Você poderia fazer a sua manifestação no 8 de janeiro, sair gritando, xingando, colocando faixa. Estou satisfeito, vou fazer greve de fome. Tudo bem. O ato que você fez de depredar um patrimônio que é público, histórico, vandalismo. Vandalismo, crime contra o patrimônio. Se tiver punição na lei contra isso, ela deve ser aplicada a você. Crime contra o patrimônio. Consciente. Mas eu fui. Não interessa, você tocou fogo, você agiu de forma consciente, você agiu de forma intencional quando você foi lá tocar fogo. Sim. Então, responda, querido. Abraça, porque você é maior de idade e tem a sua responsabilidade. Não dá para admitir que se depende de nada. Toda manifestação é garantida por lei, desde que siga a ordem. Saiu da ordem. Vandalismo. Daí a se tornar um golpe é que vai se discutir ali se realmente é um golpe, se foi um golpe, se não sei como é que foi a situação. Mas, para quem cometeu um crime de vandalismo contra o patrimônio público, contra patrimônios históricos, você não concorda com o ministro? É uma coisa. Destruir é outra coisa. Então nós estamos falando de vandalismo, é isso que o Moraes está colocando, o ato de vandalismo. Não, Moraes não. Moraes não, o Nunes Marques está falando de vandalismo. Moraes que... Moraes disse que quer derrubar o governo. A abolição do Estado Democrático de Direito. Bom. Vamos aguardar. Continua hoje. 10h35. Next. Essa notícia é boa, viu, caralho? Juiz de Minas Gerais determina bloqueio de 50 milhões de sócios da 1, 2, 3 milhas. O juiz de Minas Gerais determinou ontem um bloqueio de bens no valor de 50 milhões
dos sócios da 123 Milhas. Com a decisão, o patrimônio pessoal de Ramiro Madureira e Augusto Madureira serão bloqueados para garantir o pagamento de créditos aos consumidores lesados. A decisão foi preferida pelo juiz Eduardo Henrique de Oliveira, da 15ª Vara Civil de Belo Horizonte. O magistrado aceitou o pedido do Ministério Público para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e bloquear os bens pessoais dos sócios. No mês passado, a 123 Milhas suspendeu a emissão de passagens para embarque previsto em setembro e dezembro deste ano. O cancelamento foi aplicado aos bilhetes da linha Promo. O prejuízo aos consumidores é investigado pela Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. Procurada pela Agência Brasil, a empresa declarou que ainda não foi notificada na adição, mas vai recorrer dentro do prazo legal. Em depoimento na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados no início do mês, o sócio da 123 Milhas, Ramiro Madureira, disse que o modelo de negócio equivocado levou à falência da empresa. Olha. Segundo ele, a empresa acreditava que os custos iriam reduzir a partir da recuperação do mercado de viagens após a pandemia, o que não ocorreu. O modelo dependia de novas compras no site, como foi menor do que o esperado. Na linha promocional, a Promo, os clientes compravam passagens com datas flexíveis. As informações são da Agência Brasil. Responsabilidade. Deu ruim. E aí? Quando você ganha dinheiro, você divide os lucros? Não divide. Quando você dá prejuízo, você assume. Não tem o que fazer. Exatamente, bem colocado, exatamente. Quando você utiliza essa expressão de modelo de negócio, você já sabe que é um risco, né? O modelo de negócio deles foi criar uma linha promocional com datas, né, e viagens flexíveis para que no volume das aquisições conseguisse suprir o custo, né, do serviço prestado. Mas ele fala que a baixa adesão acabou não sustentando. Não, ele fala em pós-pandemia, que a ideia foi essa. É o que nós estamos falando do mercado de serviços, né? É por isso, Márcio, que a gente fala que por que a economia não decola? Gente, nós tivemos uma pandemia agora, foi agora, não foi 10 anos atrás, foi agora. A coisa ainda está se ajustando. A conta ainda está sendo paga. Está sendo paga devagarzinho. As empresas que se arriscam acabam dando nisso aí, ó. 123 Milhas, Lojas Americanas, Luiza, acho que o Eletro, né? Acho que foi o Eletro, também está com problema. Porque elas, durante a pandemia, elas utilizaram um modelo de negócio apostando no reaquecimento mais rápido do mercado, o que não está acontecendo. As pessoas estão reticentes, Márcio. Vamos colocar isso como se fosse uma caixa d'água, né? Você tem abastecimento, água que entra e água que sai para abastecer os moradores de um prédio. Se você tem esse abastecimento interrompido, a redução ou então reduzido, você vai ter o consumo da caixa d'água sendo mantida e ela vai ter a redução do volume. Exatamente. E aí, com o tempo, você espera que quando voltar o volume vai encher mais rápido, mas não encheu. Não encheu e não vai encher, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho para encher essa caixa d'água. E agora a gente vai estar enfrentando essa realidade, né? Mas é um modelo, é o capitalismo. Não, nós não estamos defendendo o empresário aqui. Não, de forma alguma. A realidade é essa. Apostou, capitalismo, apostou. É risco, porque na hora de dividir os lucros ninguém quer. Ninguém quer dividir os lucros. E esse negócio de viagem aí, cara, é complicado, viu, mano? 10h39, próxima matéria. Petrobras quer explorar energia eólica em áreas marítimas. A Petrobras anunciou que protocolou pedido de licenciamento ambiental para 10 áreas marítimas no Brasil, onde devem ser instaladas estruturas de energia eólica offshore, obtida através de força do vento em alto mar. Esse pedido foi protocolado no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Com isso, a Petrobras passará a ser a empresa com maior potencial de geração de energia eólica offshore no Brasil. Mais cedo, a empresa já havia anunciado uma parceria com a WEG para o desenvolvimento de um aerogerador de 7 megawatts de capacidade instalada. A Petrobras assume hoje o papel de maior desenvolvedora de projetos de energia eólica do Brasil. Energia eólica, a Petrobras chegou chegando, disse Jean Paul Prats, presidente da empresa, durante o Wine Power, evento que foi realizado nesta quarta-feira em São Paulo, na Expo, na capital paulista. Essas 10 áreas marítimas, segundo o Prats, teriam capacidade total de 25 gigawatts. 23 gigawatts. Estão localizadas na região Nordeste, Sudeste e Sul. Seriam 3 áreas no Rio Grande do Norte, 3 no Ceará, área de áreas do Maranhão, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
De acordo com a Petrobras, a área escolhida no estado do Rio de Janeiro apresenta um diferencial entre as demais, porque é a única posicionada em profundidade de água maior que a 100 metros, na qual não será possível utilizar fundação fixas, cravadas diretamente no solo marinho. Para esse caso, as instalações terão que ser flutuantes, tecnologia que vem sendo desenvolvida pela companhia em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. A empresa informou que ainda que o pedido de início de licenciamento é uma finalização de interesse da Petrobras para o desenvolvimento de projetos próprios, além de projetos em parceria, como está sendo desenvolvido com a Equinor. A solicitação junto ao IBAMA não vai garantir o direito sobre as áreas, explicou o presidente da empresa. No mar havia um problema e é por isso que não começamos ainda a trabalhar nele. Ninguém pode chegar lá no meio do mar, meter um aerogerador e sair produzindo energia. O mar não é privado. E por isso que tramita atualmente no Congresso uma discussão sobre a regulação desse mercado. A Petrobras só conseguirá ter direito a essas áreas solicitadas após essa regulação. A lei prevê 2 tipos de outorga, autorização e concessão. E aí o Estado brasileiro deve decidir se vai usar concessões ou autorizações. Eu espero que até o final deste ano nós tenhamos essa aprovação, disse o presidente da Petrobras. A informações é da Agência Brasil. André, eu desconheço qual é a legislação, mas vem cá. Petrobras, petróleo. Eu ia fazer o mesmo comentário. Petróleo. Eletrobras, petróleo. Então. O que está acontecendo? Eu quero um filão porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu tenho acionista, isso porque aí faturar. Tinha que sair do Ministério de Energias, né? O Ministério de Energia define seguir a empresa, faz e segue-se. Eu vou pedir outorga, eu quero chegar primeiro. Não, você não é mais uma empresa, uma estatal. Você tem capital privado, você tem acionistas. Então, mas é uma forma de você concentrar tudo na Petrobras, né? Entendeu? Para que a Petrobras diversifique suas atuações e, além de exploração de petróleo, também possa mexer com energia eólica. Eu quero essas aqui que eu tenho condições de fazer. Não, filho. Para ter essa aqui, você leva aquela lá. Lembra aquela situação que o pessoal fala do frango e do boi? O frango, o cara foi comprar um boi que custava R$10. E aí o frango do lado custava 10 mil. Ele falou, não, vou levar o boi. Eu falei, não, para levar o boi tem que comprar o frango. Tem que comprar o frango, É isso. Ou não? Não, a verdade é que realmente, a crítica que eu faço, que poucos percebem, é que o nosso Congresso não trabalha, tá? Os nossos legisladores não trabalham. Não se pode instituir a exploração de energia limpa através da captação eólica porque não tem lei, não tem regulamentação. É isso que ele falou, não é? Para o mar. Não tem lei. Mas nós já temos energia eólica. Mas no mar. Pô, não é só pegar a lei lá e falar assim, inclusive não no tem mar. Lei pro mar. Não tem lei para o mar. Isso, perfeito. Mas nós já não temos regulamentação para captação de energia eólica? Nós temos isso. Temos. Tá? Tanto que está se expandindo esse tipo de serviço até para residências. Mas não dá para ir nessa lei e colocar assim, vírgula, e também no mar? É tão difícil. Mas quem vai participar? Quais empresas? Qual é a... Porque... Mas, Márcio, eu não estou falando das empresas, Márcio. Eu estou falando dos legisladores. Sim, mas... Vai lá na lei lá, é só dar um pá lá, é um pá e pronto. É uma vírgula e... Pronto, fez o governo, o deputado tal apresenta um projeto de lei que permite exploração em alto mar. Ponto. Aí abre para o mercado. Necessária aprovação do IBAMA, dos recursos, acabou. Agora, a questão é, hoje nós somos dependentes total da questão energética, não tem como. Não tem mas energia. eu não sou, não, você usa para carregar o teu celular, a antena do celular tem que usar para fazer a transmissão, tudo. Se não estiver investimento na condição da manutenção da energia e ampliação do fornecimento de energia, a situação fica difícil. A energia é cara porque a oferta é pouca, aumenta a oferta que você vai ter uma redução nos custos energéticos. Se você aumentar a oferta, a lei máxima da oferta e da procura, né? Mas o que eu defendo, André, porque eu não estou defendendo o estatal, eu estou defendendo áreas que são do interesse público. Sim. E que tratam sobre a soberania. Sim. Autossuficiência energética, autossuficiência em combustíveis, o país depende disso. Um apagão, como já aconteceu, aí foi técnico, vocês viram o estrago que deu. Opa! Então nós vivemos épocas de apagões aí, há umas décadas atrás, e o Brasil, só que o consumo de energia tem sido cada vez maior. Cada vez maior. Nós éramos 70 milhões na década de 70, 90 milhões, 70 milhões, hoje nós somos 220.
Aumentou o consumo. A gente vai ter que criar uma forma de estocar vento. Estocar vento. Agora a Petrobras já vai... eu quero 100 metros. Então, peraí. Vai ser para cá, vai ser para lá. Não quero produção aqui não, porque aqui é o grande consumo energético, é o sul, sudeste. Você consome muito, mas e os outros locais que você precisa? E os outros locais que você tem que ter as power stations, né? Aquelas estações que são movidas a diesel. Então, é necessário observar essa condição aí, né? É muito fácil. Mas eu acho que é uma questão aí da falta de atuação dos nossos congressistas. E na verdade é a Petrobras forçando o Congresso a agilizar? Tem que ter o motor que impulsiona para que os caras... Eu falo isso muito, Márcio, que a sociedade, ela parece que ela muda sozinha, entendeu? E os políticos que deveriam estar na vanguarda da coisa, eles não são... Eles não criam... Não, o que tá pegando aí? O pessoal é camisa vermelha, vamos aprovar a lei da camisa vermelha. E agora é azul, vamos aprovar... Eles não tomam a iniciativa. Vão aprovar a lei para a redução de 50% do remédio. Aumenta o salário mínimo, melhora a questão da aposentadoria. Garanto que você não vai precisar reduzir medicamento nenhum. O pessoal vai ganhar mais e vai conseguir comprar. Vai poder ganhar mais, vai arrecadar mais, vai gerar mais. Atualiza a aposentadoria, a base da aposentadoria, que não acompanha o salário mínimo. Não Você acompanha. paga pelo salário a vida inteira e na hora que você se aposenta não regulamenta pelo salário. Isso também é um problema. problema. Porque sai do governo, sai do bolso do governo, que é nosso bolso. A gente quer pagar. Vamos fazer mais vento aqui, não? Não, chega, já tá ventando demais. 10h47, próxima matéria. Não fala em vento não, que eu já estive vento aqui na cidade, deu estrago da porra. 10h47. Dia da Consciência Negra, agora é feriado estadual em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas sancionou terça-feira, o projeto de lei 370/2023, que institui em todo o estado de São Paulo o Dia Estadual da Consciência Negra, já celebrado em 20 de novembro por algumas cidades. A lei saiu no Diário Oficial de ontem, dia 13, e vale a partir da sua publicação. A data é homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares durante o período do Brasil Colônia e ficou conhecido por representar a resistência e a luta contra a opressão da escravidão. Isso é interessante porque até pouco tempo o dia existia, mas ele não era bem um feriado, né? Então aí que a gente começa a reparar as ações, que as pessoas não... é lei. Porque só para algumas cidades tem a condição de... Quando as cidades não observam a necessidade histórica e realmente a fundamentação desse dia, cria-se uma lei e fala, agora está valendo, tá? Se você não olhava para isso, agora olha. Agora é lei. Todo o estado de São Paulo é lei. Tá certo. Certo, Demorou. Não tem nem que comentar, a gente só fica contente, né? Pela importância da data, que não podemos... a gente tem muito esse problema, né? A nossa história, ela vai ficando para trás, vão tentando... Né? Ela acaba sendo escrita, reescrita aos modos do governo que está no momento. E isso aí é algo que a gente não pode esquecer nunca, entendeu? O quanto nós tratávamos a questão da escravidão como objetos, né? Tem um filme, Márcio, você já viu aquele Amistad? Sim. Aquele filme Amistad, que, só para o pessoal lembrar, né? É um navio negreiro que acaba... A deriva... Não. A população... Eles escapam porque eles estão sendo transportados, um deles escapam e eles se rebelam contra a tripulação, acaba, né, matando todo mundo, e o navio vai parar na costa dos Estados Unidos, que é o lado escravagista da época, né? E como eles são africanos, não tem a língua, não sabem nada, vão parar lá, eles a primeiro momento são presos e começa um julgamento a respeito da tripulação. Primeiro da tripulação que morreu, né? Porque aí vão tentando julgar eles como assassinos. E começa as discussões e tem um advogado jovem que diz que eles não são pessoas de direito. Somente pessoas de direito é que podem cometer crimes. Eles são, na verdade, produtos. Isso é muito pesado, entendeu? E cria-se uma discussão muito jurídica, muito grande sobre esse entendimento. E no final das contas, a condição deles que levou eles a fazer aquilo é quase que deixada de lado.
Porque o pessoal quer saber dos familiares daqueles que morreram no navio. E de quem seria a propriedade sobre eles. Exatamente. Quem é a propriedade. É um filme muito interessante de assistir. Já tem anos o filme, mas vale a pena Talvez ver seja até e rever. Talvez seja cansativo para alguns, porque o tema é bem, né? O tema acaba sendo um pouquinho político, mas quando começa o desenrolar da história, é muito interessante. Eu aconselho também o Harriet, muito bom o filme. Esse eu não lembro. Harriet, eu não vou nem dar spoiler, que é muito bom. 10h51, parabéns aí, agora é seguir. Exato. E dia 20, tá valendo já, hein? 20 agora, tá valendo. 10h51, próxima matéria. Eu acho que acabou, hein? Ah, não. Governo autoriza o uso de Força Nacional em terra indígena no Pará. O governo autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Apiteréua, no Pará. A portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Fábio Dino, foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, o emprego das tropas foi autorizado em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio em calame episódico e planejado por 90 dias. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. A informação é da Agência Brasil. Você gostou? Eu gostei de um termo ali espetacular, viu? Se você que gosta dos vocábulos, né? Tem um termo ali espetacular. Volta lá. Volta lá. Eu acho que eu me perdi aí na colocação do vernáculo aí. Pública de incolumidade das pessoas do patrimônio. Incolumidade. Episódico e planejado. Agora pode voltar, Maria Clara. Não é. Agora, o interessante é o seguinte: 90 dias. Vou até usar uma gíria aqui. Caracas! O negócio está se implantando lá há anos, há décadas. Acho que em 90 dias só da Força Nacional vai conseguir resolver alguma coisa? Pô, pelo amor de Deus, né? Tapar o céu com a peneira, define, vai ficar lá, é humano, vai ficar lá por nada, você vai usar até colocar o carro nos trilhos. 90 dias. Você leva 15 para se instalar, 15, 20 para instalar, já foi. André, eu sei que eu estou meio ácido hoje, mas tudo bem. Não, eu não tenho nem muito o que comentar aí não, porque a gente vê que parece que é uma ação midiática, né, para dizer que fez alguma coisa, né? Você colocar, muito bem colocado, você tem um problema que se estende há décadas e você quer resolver em 90 dias. Não vai resolver, não vai, é só mandar a guarda pra lá, pra ter conflito e papapá, e baixar o ânimo e depois sair fora e o assunto morre. É isso, entendeu? Aumenta o contingente, segurança, vai. Olha, enquanto tiver o problema, tá aí. Resultado. E pronto. Exatamente. É assim que segue. 10h54, encerramos, Maria Clara? Não encerramos? Não encerramos, André. Não encerramos, tem mais ainda. Não encerramos, vamos para mais uma matéria. Segue, vida que segue. CGC rejeita fundo eleitoral como fonte para o transporte. Dá até risada agora, deixa eu voltar. CCJ rejeita fundo eleitoral como fonte para o transporte gratuito nas eleições. A Comissão de Constituição e Justiça confirmou ontem a decisão do senador Jorge Cazuru, do PSB, relator da proposta de emenda à Constituição da PEC 38/2022, que garante que nos dias de eleições a gratuidade dos transportes coletivos, de rejeitar a emenda de plenário que determina que o financiamento da gratuidade do transporte se daria pelo fundo eleitoral. As informações é da Agência Brasil. Posso fazer uma... Fique à vontade. Fazer um comentário engraçado. Primeiro, gente, a gente tem que lembrar que existem dois fundos. Existe o fundo eleitoral, que é oriundo das multas e condenações aplicadas em candidatos, e isso reverte para os partidos através das parcelas de suas participações no Congresso, e eles recebem em 12 parcelas anuais. Isso é o fundo eleitoral. O fundão, que é o fundo eleitoral de financiamento de campanha, que é aquele gordão, gostosão, de 1 bilhão e 700, está em 4 bilhões e lá vai porrada, não é desse dinheiro que eles vão tirar. Esse dinheiro continua para financiar as campanhas.
O fundo eleitoral que eles estão falando aí, apesar de não ter ficado claro, é o dinheiro que é arrecadado por multas aplicadas no cidadão. Que vai para os partidos. Que vai para os partidos. Então, ao invés de ir partido, iria sair para financiar os ônibus no dia da eleição. Financiar os ônibus ficou bacana, Não né? é? Financiar os ônibus. Porque se é um transporte coletivo gratuito, vai transportar de ônibus, não é isso? Gratuito, né? É porque o financiamento dos vai ônibus para é uma as coisa que empresas tá donas de discutindo. ônibus. Então, naquele domingo, nossa, é que nem um subsídio que fazem, né? Naquele domingo a catraca vai rodar assim, sem parar. Que é para na segunda-feira a pessoa receber lá Nós temos 100 milhões de eleitores, rodam, a catraca vai rodar aí 200 Márcio, milhões. eu acho, cara, tudo aquilo que a gente disponibiliza de verba pública para o processo político, eu sou a favor, tá? Tem um amigo que fala que democracia não se financia com dinheiro privado, e sim com dinheiro público. Então, todo o dinheiro que é destinado para melhorar o processo eleitoral, torná-lo mais transparente, permitir que mais pessoas participem, eu sou favorável. Entretanto, ao invés de pegar esse valor e dar para o transporte coletivo no dia da eleição, você poderia fazer campanhas promocionais, educativas, para ensinar a população o que é política. Deixa eu só fazer um Seria adendo com totalmente você. diferente. Eu vou concordar com você em partes nessa questão da campanha, tudo bem. Mas em relação ao transporte, se eu vou votar, exercer o meu direito, e o município vai ter que me dar ofertar o transporte público, quem está pagando o transporte sou eu. Sim, E o dinheiro que vai para o fundão também é meu. também é tudo nosso. Então é o nosso. seguinte, eu não falei da guarda municipal que deveria transferir para o Estado? A questão também do transporte público deveria sair do fundo eleitoral. Não é para isso que a gente está saindo, não é para votar? Não é uma despesa que está dando? Então essa despesa tem que ser cobrada da origem. Não é para eleição? Então tem que ser. Então, Agora não vai Márcio, tirar do fundo, por que não? Márcio, mas você vai usar o dinheiro só para um dia? Mas para aquele dia específico já é um começo. Não é, cara, não é um começo, Você faça as isso é um campanhas, retrocesso. por isso que eu falei que ia concordar com você parcialmente. As campanhas devem ser feitas, isso aí tem que ser feito, o fundo eleitoral deve servir para isso também. E nesse dia o transporte, porque eu vou tirar do orçamento da cidade, porque alguém vai ter que pagar esse transporte. Meu, olha, Aí eu vou esse tirar da dinheiro- cidade, que vai tirar da saúde, que vai tirar da educação, já tira do fundão lá, ainda mais das multas. Opa, Não, eu não mas- paguei, eu mas não vou aí- estar pagando multa. Não, Mas agora eles rejeitaram, não pode tirar. Não, eu entendo, eu tô dizendo que assim, não é que não é válido, né? A gente imagina, poxa, que legal, isso vai incentivar as pessoas a irem votar. Você quer dizer que o alto índice de abstenção nas eleições que vem nos últimos 20 anos é porque o pessoal não tinha dinheiro para poder pagar uma passagem? Não, claro que não, é. porque não tem opção política. Não é, a pessoa não vai porque não quer. Não tem opção se política, sente- então não está interessado em votar. Não, eu digo não quer, não é porque. Eu digo no sentido geral da palavra. Não quer, não tem interesse, não se sente motivado, tem Prefere- coisas mais importantes para Tem coisa fazer. melhor, a praia é bem melhor. Exatamente. O pessoal fala, não muda nada, mas no dia da eleição o cara viaja. Paga R$3 de lá de multa, que é uma grana. Né? Depois do Tem aquele montante é grana. discurso forte, né? Não, eu prefiro pagar os R$4. Paga um salário mínimo de multa pra você ver como é que é o pessoal. Duvido, que nem CNH, depois que aumentou as multas rapidinho, deu uma melhorada nos índices, né? Da Isso, CNH, do trânsito, né? Então, paga a multa, se não votar, você vai ver o pessoal correndo pra eleição. Eu Opa. acho que isso aí deveria ser revertido em campanhas publicitárias e fazer as emissoras passar, não custa nada, um videozinho de 5 minutinhos. Só que... Você só sabe o que que- o deputado faz? Sabe o que o senador faz? Sabe o que o vereador faz? Não custa nada, a pessoa está em casa assistindo, de repente, olha, eu não sabia que dava pro vereador fazer isso, vou ligar pro meu vereador. Vereador, por que tu não faz tal coisa? Lembrando que quando a emissora passa a propaganda eleitoral, não é que ela está dando espaço de graça, não. Muito pelo contrário. Ela não recebe dinheiro, verba do governo, mas ela recebe desconto do seu imposto. Sim, o Não é de gratuito, graça, não. Não é de existe graça, não. almoço Ela grátis. toma lá e dá cá. Não existe almoço grátis, né? Não existe Então eu isso. acho que Então, esse tipo de atitude aí, sei lá, de repente no projeto tem alguma coisa, que esse seja o primeiro passo de outras medidas importantes e tal. Mas você não quer mexer no fundo, meu dinheiro não. Que teu dinheiro? É dinheiro do povo. Tem que É botar dinheiro pro do povo, exatamente. Volta lá pra catraca. Pronto. É assim. Hã? Vai pra catraca. Não pago, não vou pagar. Aumenta a multa, mas eu não pago o transporte.
Porque, como eu falei, isso aí passa a impressão de que vai aumentar a frequência e a participação do eleitorado no dia da eleição. Desculpa, no dia da eleição, porque eles vão ter condições de se locomover de sua residência até o local de votação. Que não pode ser dado ao eleitor nenhum tipo de vantagem, nenhuma camiseta, nenhum tipo de vantagem. E nem patrocinar ônibus para levar para lá e para cá. Então. Não pode. Então o transporte tem que ser coletivo, de uma empresa que tenha uma concessão pública e que no dia não cobra passagem. Até pouco tempo atrás, em Santos, pouco tempo não, já faz um bom tempo, em que o último domingo do mês a passagem era de graça, né? Sim. Eu lembro disso, nossa, o pessoal comemorou depois, fez um rombo gigantesco. E alguém teve que pagar. Pagar a conta. Né? Mas... 11 horas mais um minuto, encerramos agora, Marcela. Vamos pro TPC? André, TPC Notícias. Márcio, essa semana André, a gente produziu alguns conteúdos interessantes. O André tá com dor de dente, por isso que a gente tá indo rápido hoje, tá? Não, eu tô falando. Oi? 1h10 já, olha, estamos bem. De programa? De programa. Então vamos lá pro TPC rapidinho. O que eu quero falar aqui principalmente é o seguinte. Primeiro a gente fez uma matéria, nós temos uma pessoa no nosso hall de colunistas, que é o Dr. Felipe da Guarda, né? Que ele escreve sobre saúde ocupacional, né? Mais para fisioterapia. Ele escreveu um artigo muito bacana sobre TIA, né? Sobre o espectro autista, para dizer que não é doença. Então eu recomendo para vocês, vejam, é pequeno um textinho, pai bola direito, é muito bem escrito, tá, pelo Dr. Felipe, para que as pessoas entendam que isso não é uma doença, né? E ele fala que é uma deficiência, e deficiência é algo que é trabalhada para ser diminuída. Olha lá, ó. Presta atenção, deficiência não é doença, portanto não há cura, só existe cura para aquilo que é doença, entendeu? Então o TIA na verdade não é uma doença, é uma deficiência que pode ser trabalhada e você reduz os impactos dela. Esse é um artigo que eu recomendo mesmo, eu gostei muito desse artigo escrito por ele. Além disso, a gente colocou uma matéria a respeito da GCM, né, que recebeu 6 motos, que deve estar rodando por aí a qualquer momento. Eu falei pro secretário, falei, pô, mas coloca as motos. Não, Anderson, tá faltando só o seguro. Eu falei, já pensou, rapaz, tu coloca as motos na rua e as motos são roubadas? Não, Poxa, velho, não pensa negativo. Não tô pensando não, cara, é isso mesmo. Então licencia direitinho, põe o seguro, faz a vistoria. Nossa, tá é mais barato, né? É seguro contra acidente, gente. E seguro contra roubo também, contra roubo também? Contra roubo, lógico. A pessoa se rouba a moto. Oh, meu Deus do céu, tá certo. Uma das matérias, ele Tem ainda não do tinha... Castro lá também, né? Ele não tinha o prazo quando ia colocar nas ruas. Outra matéria, tem 2 ali bem cabidolidinho, uma é do Edifício Castro. Não sei se o pessoal lembra, né? O Edifício Castro está com um projeto de lei tramitando na Câmara para a Prefeitura, junto com a CDHU, doar esses 80 apartamentos. A Prefeitura, o projeto de lei diz o seguinte, a Prefeitura cede esses apartamentos do prédio para a CDHU faz a reforma necessária e promove o repasse para famílias de baixa renda que recebam entre 1 e 5 salários mínimos, com preferência para servidores públicos. Tá lá. Aí lembrei-me, e um amigo me lembrou, que num passado não muito distante teve um sorteio. Sim, 1998. Não, 98 não, acho que 90. Não, 98. 98? Perfeito. Eu lembro que a gente recebeu até... Olha, cara, informação é fogo, né? O cara me mandou uma cópia do sorteio, hein? Eu sou testemunha ocular do sorteio. Tu tava lá no sorteio? Tava. O cara me mandou um comprovante do sorteio dele, com o nome dele, número da matrícula e tal. Eu conheci um dos sorteados, já falecido já. E uma coisa que chamava a atenção é que no documento diz que, no segundo parágrafo, que este sorteio não caracterizava direito adquirido, já que existia uma pendência judicial desses apartamentos, com o antigo construtor, com o antigo não sei o que, papapá. Então isso aí vai dar pano pra manga. Como a gente faz as matérias, eu não fico esperando acontecer, né? Eu sempre busco conteúdo de qualidade, então
Edifício Castro logo está nas paradas de sucesso aí. Lembrando, André, vou fazer um comentário. E, obviamente, vou trazer aqui Paulo Maluf. Paulo Maluf. Vou buscar o Paulo Maluf. Para quem vai a São Paulo, que entra na Ricardo Jafé, que é a continuidade da Rodovia dos Imigrantes, ali, você observa prédios ali no início dos chamados Singapuras. Singapura eu lembro do outro lado do Pito. O que é o projeto Singapura? O projeto Singapura é, na verdade, uma adequação para as comunidades que precisavam ser urbanizadas e as pessoas precisavam estar mudando, ter uma habitação digna, ter uma residência melhor. Então, o que é o Singapura? Foram construídas unidades, as pessoas eram transferidas das suas comunidades onde moravam, iam para aquelas unidades e ali começavam a vivenciar o que era morar num condomínio vertical. O que é morar em apartamentos, o que é respeitar o vizinho de baixo, qual é o trânsito, entender como é que é aquela vida, se adaptar àquela vida enquanto as moradias ficavam prontas. Exato. E aí ela seguia para aquela nova condição de moradia. Perfeito. A cidade de Cubatão tem um déficit habitacional que precisa ser corrigido. Tanto um déficit habitacional em áreas que não são áreas urbanas definidas como bairros, né? São áreas que precisam ser urbanizadas. Eu não vou chamar de área de invasão, vou chamar de áreas urbanizadas irregularmente. E também de pessoas que passam a vida inteira pagando aluguel e vão ter oportunidade de acesso a uma moradia. Um prédio com 80 lugares, 80 moradias, eu não entendo como o poder público não observa isso como sendo uma incubadora para os moradores. Como sendo uma possibilidade de remoção de locais enquanto eles vão ser desenvolvidos os projetos habitacionais. Não entendo como o poder público não observa isso diante do número de auxílio aluguel que ele paga. Eu não entendo como o poder público não observa um prédio como esse, que diante da sua venda ou locação, o inquilino vai ter um alto custo de manutenção, elevadores, toda uma estrutura do prédio, o condomínio alto, e que geralmente dificulta a permanência dos moradores. Então, quando você tem um conjunto habitacional, um prédio de 80 apartamentos, e você tem um déficit habitacional, e você necessita de projetos habitacionais, e você tem aluguéis sociais, auxílio aluguel, como você não observa que a sua necessidade para que esse prédio seja ocupado, não em definitivo, e sim diante das necessidades que vão acontecer sempre, até você ter um déficit habitacional totalmente reduzido. Então, reduzindo em letras miúdas, ao invés de vender, ao invés de ceder, eu vou deixar isso aqui para trazer as famílias para morar enquanto eu vou urbanizar. É uma ótima ideia. Claro que existem alguns entraves práticos da coisa. Mas não é da prefeitura? Não, eu estou dizendo do ponto de vista estrutural, aquele prédio precisa fazer algumas adequações, né? Mas já sofreu umas 3 ou 4 reformas, eu acho. Não, mas o problema é que a escadaria não é aprovada de jeito nenhum, tá? Porque acho que ela é pequena. Mas o prédio, o prédio foi construído, a lei não retroage a prejuízo. Não, mas nesse caso você não consegue dar a autorização de funcionamento, a VCB. Então, tudo bem, eu não dou a VCB, mas tem prédios da mesma idade em outras cidades que tem a VCB. Mas eles já estão funcionando, Márcio. Tem uma diferença, eles já funcionam. Mas ele foi construído agora ou ele deixou de construir? Mas o prédio não está funcionando, o prédio só funciona a parte de baixo, tanto que eles liberaram a VCB a parte de baixo. Para funcionar em cima, existem alguns projetos que é fazer uma escadaria meio que externa. Faz externa, igual nos Estados Unidos, outros locais. Esse é um dos pontos Sim. críticos. E o outro ponto, Márcio, assim, é muito interessante você sugerir utilizar o prédio como uma moradia temporária para aqueles que sofreram, né, de repente, o incêndio ou estão em auxílio moradia. Mas quando você remove uma família para lá, depois para tirar de lá, eu acho que existe um outro problema. Qual? Entendeu? Um problema social. Porque você leva a família para lá, ela já sabendo que aquilo vai ser temporário, então ela não se identifica com o lugar, não vai querer matricular o filho na escola, vai ficar com preocupação de arrumar o serviço, porque a qualquer momento ela pode mudar. Mas entendeu? Ela vai mudar para uma unidade a ser construída. Não, mas eu tô falando, durante o período em que ela estiver ali, ela não vai ter compromisso nenhum. Entendeu? Eu tô dizendo que esse é um problema prático. Psicológico. Isso, mas é um problema prático que, no caso das autoridades, se tiver um sistema de acompanhamento assistencial bom, é um desafio. Isso é um desafio.
Porque mas você vai me perguntar, André, e onde é que estão morando as pessoas que estão recebendo o auxílio moradia? Eu não sei, sinceramente eu não sei. E com o valor que eles recebem, que eu acho que não chega a R$450, você não paga um aluguel. Concordo com você aí. Mas essas pessoas provavelmente devem estar próximas do local onde elas estavam. Entendeu? É um desafio. Eu estou dizendo porque aquele prédio do Castro, quando você toca no nome dele, são problemas eu não sei e mais problemas. Se existem moradores, donos, proprietários, não sei como é que está essa situação. Não, já está tudo no nome da prefeitura. Tem indenizações. Todos os unidades no nome da prefeitura, tudo com matrícula aberta, que está no projeto e eu vi. Tá, e os antigos proprietários receberam a Caixa? A Caixa tinha algum valor? Bom, agora a questão é essa, você vai definir como habitacional, você vai definir isso como habitação, sendo que você tem necessidade de construção e você vai remover famílias do lugar para a construção habitacional. Ali poderia ser, né, apartamentos de caráter transitório para esse tipo de... vai chegar um momento que não vai precisar mais. Aí você pode dispor. Aí você dispõe, mas isso vai dar pano para manga. Eu sei que está apressado, mas a outra matéria, se você quiser... não, sim, fala. Se quiser falar amanhã, você pode falar, sobre... Rosa, que é sobre o contrato do hospital. Uau! Vamos deixar para quinta-feira? Tá. Que até lá talvez eu tenha mais informações, que eu estou acompanhando, estão sendo feitas, né, de forma paralela e concomitante. Bonito, né? Gostei. Da UPA, paralela e concomitante. Da UPA do Casqueiro, que tem 3 habilitadas, está feito também chamamento público, da UPA, e do PS Central e PS Infantil. Do PS Central, só tem uma habilitada. Desculpa, eu tô rindo, gente, porque só tem uma habilitada, que coincidentemente é a atual. Então é bem provável que ela consiga ganhar o chamamento público onde só ela está concorrendo. Há uma possibilidade remota dela não vencer. Mas ela está habilitada. As outras foram inabilitadas por algumas questões de documentação, não apresentou, o valor não chegou e tal. Então eu acredito que para a semana... Inaptas. Não, inabilitadas. Elas estão inabilitadas no chamamento público. Eu acredito que na semana que vem eu já terei dados, porque ontem nós fizemos o Topcast lá e eu havia comentado isso com um vereador. E ele me perguntou, André, você percebeu no contrato se houve aumento de serviço para justificar o aumento do valor? Eu falei, não deu tempo de olhar, porque o contrato padrão que eles colocaram para o chamamento público, ele não discrimina, né? Ele é um pouquinho mais meio genérico. Então eu não sei se a nova gestora que já está lá sob um contrato emergencial, se ela vai ter que aumentar o número de leitos. Vamos deixar para quinta-feira, então. Quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Porque provavelmente eu vou ter outra matéria e a gente consegue falar bacana sobre isso. Perfeito. Mas se quiser ir lá, tá lá. 11 horas mais 14 minutos. Vamos chegar ao finalzinho. O André tá com dor de dente hoje, a gente foi mais rápido. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Agradecer a Maria Clara por sempre dar essa força aqui pra gente. E dizer que é um privilégio muito grande poder estar aqui toda semana. Agradecer a Deus, né, pela saúde, a família, a você que dá esse espaço aqui pra gente. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Você que está em casa, entra no portal lá, o TPC Notícias. A gente está sempre com conteúdo de qualidade. Confesso para vocês que a matéria, você pode ir lá procurar uma matéria que foi publicada há 8 meses atrás e tá quentinha. Tá frio. Mas como isso? Porque nós damos a notícia. Não é, caiu um poste, pronto. A matéria de hoje é o poste caído. Não, eu vou e investigo por que os postes estão caindo. É totalmente diferente. Será que tem muito fio pendurado? Inclusive tem uma lei que obriga... Olha que... É foda, cara. Tem uma lei em Cubatão que obriga as operadoras, múltiplas operadoras de internet, né, a limpar a questão visual. Tem uma lei que tem um local que você vai aí, tá emaranhado de fios. Então, local? Não, vários, né? Tem mais local emaranhado do que desemaranhado. Aí numa dessa, um poste desse cai... Fica feio esse monte de emaranhado de fio que já não está nem funcionando mais. Exatamente. Então, gente, mais uma vez, obrigado e até semana que vem.
11 horas mais 15 minutos. Agradecendo a André Lima, agradecendo a Maria Clara, que está na parte técnica ali nos controles, agradecendo sempre a você. Daqui a pouquinho está à disposição no site e também nas redes sociais. Você vai contar com na íntegra e os drops do Virtual News para você acompanhar matéria por matéria aí e elencar a que você mais gostou, fazer seu comentário, fique à vontade. Fique com Deus, uma excelente tarde de quinta-feira e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.